Lucas capítulo 8, vamos ler apenas a parte A do verso 18. Lucas 8, 18, parte A. Diz assim: Vede, pois, como ouvis. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que estejamos muito atentos à palavra de Deus, até porque o versículo já acabou de falar, né? Vê depois como ouvis. Então, nós vamos reparar muito bem como é que nós ouvimos sobre a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele proferiu uma parábola muito conhecida, que há milhares de anos, ou centenas de anos, 20 séculos, 2 milênios, a igreja tem pregado sobre esta parábola. É a parábola do semeador. Todos nós conhecemos esta parábola. Pessoas que são salvas conhecem essa parábola, pessoas não salvas conhecem essa parábola. A parábola do semeador, ela tem o nome do semeador, que foi dado aqui no título da nossa Bíblia, mas na realidade ela não é a parábola do semeador, porque o semeador só aparece na primeira vez. Eis que o semeador saiu a semear. Pronto, você não ouve mais falar do semeador. A parábola, na realidade, é da semente e da terra. Porque aqui vai mostrar qual é a relação do Evangelho, que o Evangelho tem com as pessoas que o ouvem. Então, por isso que Jesus, quando ele conclui esta parábola, explica esta parábola, ele diz para os seus discípulos: vê depois como ouvis. Porque a questão está em como você ouve o Evangelho. Os irmãos observem que depois que Jesus explica a parábola do joio, veja que ele vai explicar, todo mundo também conhece a explicação, né? A primeira parte da semente cai aonde? Na beira do caminho. O que acontece? As aves do céu arrebatam, comem aquela semente e ela não frutifica. Então Jesus explica dizendo que isto é aquela pessoa, versículo 12, são os que ouvem a palavra, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Então, o primeiro lugar onde a semente cai é um coração endurecido, é um coração em que a palavra de Deus não penetra. Mas veja, o verbo ouvir está aqui. Jesus diz que a pessoa ouve. Não há nenhum problema com o ouvir. Não há nenhum problema de audição aqui. E ainda que a pessoa seja um DA, um deficiente auditivo, esta pessoa vai receber a mensagem por linguagem de sinais. Mas isso não importa. Importa que, se o coração desta pessoa for endurecido, a seguir vem o diabo e arrebata a palavra que foi semeada em seu coração. As pessoas, elas falam assim: mas isto acontece com quem não é crente. É óbvio que acontece com quem não é crente. No entanto, a igreja está cheia de não crente. Esse é o problema, que a gente associa não crente com quem está lá fora, lá no mundo. O problema é que dentro da igreja também tem não crente. Dentro da igreja também tem corações empedernidos, que a mensagem do Senhor não vai entrar, que o diabo vai arrebatar esta mensagem assim que sair da porta. Ou aliás, no verso 12, Jesus disse que o diabo, ele vem a seguir, ou seja, ele não dá tempo nem mesmo da pessoa imaginar o que pode significar a mensagem que ela está ouvindo. E Jesus diz o propósito. Para quê? Para quê? Para não suceder que esta pessoa, crendo, seja salva. Então o propósito é não salvar o indivíduo. Deus usa o diabo para arrancar a semente da palavra a fim de não salvar o coração empedernido, o coração de pedra. Então, às vezes nós pensamos assim que o diabo, ele é um opositor em pé de igualdade com Deus, e na verdade ele não é. O diabo, Lutero dizia, é o diabo de Deus. Ele trabalha para Deus.
E o diabo trabalha para Deus para o seu próprio suicídio. O diabo trabalha para Deus para que ele mesmo se perca. Por exemplo, o espinho na carne de Paulo. Paulo diz o que é. Ele diz em 2 Coríntios 12, verso 7, ele fala que foi-lhe dado um espinho na carne. Veja, Paulo está usando o verbo na voz passiva. Foi-lhe dado um espinho na carne. Não foi ele que buscou um espinho na carne. Foi-lhe dado. Agora, foi dado por quem? Foi dado por quem? Aí foi o diabo que deu esse espinho na carne. Para que o diabo ia dar um espinho na carne de Paulo? Vejamos os propósitos. Paulo diz assim: foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse, para que eu não me exaltasse. E o que mais o diabo quer é que uma pessoa se exalte. Então não foi o diabo que deu. O diabo não daria um espinho, ele daria filé de peixe para Paulo, mas não daria nem um espinho. Ele daria somente carne. Paulo pode se gloriar. O diabo jamais daria um espinho na carne de Paulo, porque o propósito daquele espinho era que Paulo não se orgulhasse por causa da excelência das revelações que ele teve. Mas Deus obrigou Paulo a ter um espinho na carne para que ele não se exaltasse. E Paulo diz agora o que é. Ele vai dizer: este espinho na carne, a saber, é um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Então, era o próprio diabo. Não vinha do diabo o espinho, mas Deus obrigava o diabo a fazer perseguições malignas contra Paulo para que Paulo não se orgulhasse. Então, o propósito do diabo era que Paulo se orgulhasse. O propósito de Deus era que Paulo não se orgulhasse. Mas Deus usa o diabo, que não queria dar um espinho na carne de Paulo, para que ele desse um espinho na carne de Paulo, a fim de que o propósito de Deus prevalecesse. E qual que era o propósito de Deus? É para que o poder de Deus fosse exaltado em Paulo, e não Paulo. Paulo fosse conhecido por suas fraquezas, e não por sua força. Então o diabo trabalhou para Deus no seu próprio suicídio. Então não pense você que o diabo é um opositor em pé de igualdade a Deus, não é. Agora nós vemos aqui a mesma coisa. Deus, Ele quer, em alguns casos, que os corações endurecidos não creiam, sejam condenados. Então Ele usa o diabo, vai lá e arrebata esta semente. Porém a pessoa própria é responsável por isto, porque o mundo espiritual, ele não tem nada a ver com a nossa responsabilidade. Observe você em Deuteronômio 29, que as pessoas usam este versículo para fugir das perguntas difíceis. Quando alguém faz uma pergunta difícil, aí o cara não sabe responder e fala, Deuteronômio 29. As coisas ocultas estão com Deus. Não, meu filho. Deuteronômio 29 não está dizendo que é uma fuga para você não responder as coisas que você não sabe. Você não sabe, fala que você não sabe. Não coloque Deuteronômio 29. O que lá está dizendo é que as coisas ocultas, ou seja, os segredos, os mistérios, pertencem a Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para nós cumprirmos, para nós obedecermos. O que Moisés está falando ali, ele está dizendo para o povo de Israel o seguinte: não fique tentando encontrar desculpas da sua desobediência nos segredos de Deus. Porque o que está revelado é sua obrigação cumprir. O que está na lei é sua obrigação fazer. Moisés está dizendo porque hoje nós vemos muitos fatalistas, não é? Que se chamam de calvinistas. Na realidade eles não são calvinistas, eles são fatalistas. O que é a diferença? O calvinista, ele conhece a soberania de Deus, sabe que Deus já decretou mesmo todas as coisas. Mas ele vive com sua responsabilidade em cima daquilo que está escrito. O fatalista não, ele também crê que Deus já determinou todas as coisas, mas ele foge das suas responsabilidades, e ele diz assim, Deus já determinou tudo, então não vou fazer nada. Este é o fatalista, é o que Moisés está falando em Deuteronômio 29. Ele está dizendo assim, não use esse oculto de Deus, o segredo de Deus, para a sua irresponsabilidade. Não use, porque o que está revelado é para você, é para o seu filho, é para nós cumprirmos. Os segredos de Deus são dele. Não entra nesse detalhe. Às vezes Deus revela alguns mistérios, sim ou não? Olha o que Jesus diz aqui no verso 10 mesmo, Lucas 8. Ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, há mistérios de Deus que nos são revelados. E este aqui é um deles.
E Jesus revela o mistério de Deus que estava oculto dos ouvidos e da mente dos discípulos. E o primeiro mistério é este, que quando a semente cai, ou a palavra de Deus entra no ouvido de um indivíduo, de um sujeito, e este ouvido tem um coração empedernido, que é endurecido, Deus mesmo ordena que esta palavra seja arrebatada por Satanás, para que esta pessoa não creia. Veja, esta pessoa ouviu, ela é responsável. Deuteronômio 29 diz que aquilo que é revelado pertence a nós. Ou seja, ela ouviu o evangelho, pronto, ela se responsabilizou. Ela ouviu a mensagem, pronto, a responsabilidade é dela. Não interessa se o diabo vai tomar, se a semente vai entrar, se não vai, é a responsabilidade da pessoa. Não ouviu o evangelho? Pronto, já é sua responsabilidade. Depois, Jesus Cristo explica aquela que caiu no meio das pedras. A que caiu sobre as pedras, diz o verso 13, são os que ouvindo a palavra, olha o verbo ouvir novamente, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está falando que essas pessoas ouviram a mensagem, mas elas receberam pela emoção. A alegria aqui fala de emocionalismo. A alegria fala de emoção, não está falando da razão. Quando você ouve a palavra de Deus, você precisa ser racional. Você não pode ser emotivo, empolgado, porque os empolgados, eles não podem permanecer na hora da provação. Vou te dar 2 exemplos que a própria Bíblia dá sobre os empolgados. Este aqui é o primeiro. O empolgado é aquele crente que vai pela emoção, tudo é maravilha, é festa, Deus é bom, o diabo é ruim, e essas coisas maravilhosas, e todo mundo quer fazer festa. Olha, as igrejas trabalham com isso hoje, tá? Elas não trabalham com a realidade das coisas, não. Até escrevi um artigo agora no Teolatria que diz isto: o Brasil é do Senhor Jesus? A pergunta é esta. Por quê? A gente se levanta, vamos declarar, irmãos, Vilhena é do Senhor Jesus. Aí fica todo mundo, Vilhena é do Senhor Jesus, Vilhena é do Senhor Jesus. E aí continuam as mesmas desgraças acontecendo na nossa cidade. Vilhena é do Senhor Jesus? Sabe o que é isso? Mantra. Isso é um mantra oriental que diz que se você declarar, as coisas vão acontecer. Isso não passa de um ópio, de uma sedação, de uma anestesia mental, uma irracionalidade que as pessoas pregam por aí e todo mundo fica acreditando. Vamos declarar que Vilhena é do Senhor Jesus. E o que adianta você declarar alguma coisa? Você vai declarar, aí Jesus vai falar, é mesmo, agora eu vou ter que tomar posse daquela cidade, porque minha igreja está declarando, eu tinha esquecido de Vilhena. Agora sim que o meu povo está declarando que Vilhena é minha, então agora eu vou lá tomar posse dela. Grande Jesus este, grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores este, que fica esperando o povo declarar que uma cidade, um bairro, um país pertence a ele para ele ir lá tomar. Isto, irmãos, é irracionalidade cristã. Jesus Cristo está condenando quem recebe o evangelho por emocionalismo. Ele está condenando. Ele diz, o sujeito ouviu e recebe com alegria. Aí você podia dizer, mas que coisa maravilhosa, recebeu a palavra com alegria. Porém, o que Jesus diz a seguir, creem apenas por algum tempo, porque não tem raiz. O que faz a raiz num crente? O que faz a raiz num crente é receber a palavra de Deus com entendimento, com raciocínio. A empolgação não pode, de modo nenhum, te trazer firmeza espiritual, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração e mais desesperadamente corrupto do que qualquer outra coisa. Jeremias 17:9. E Provérbios 28:26 diz que o que confia no seu próprio coração é tolo. E hoje o que nós vemos são crentes que confiam em seu próprio coração. Ai, eu senti a presença de Deus aqui neste lugar, então Deus está neste lugar. Aí no outro dia eu não senti nada, Deus não estava lá não. Meus irmãos, Deus não está restrito ao nosso sentir. Estas pessoas, segundo exemplo que eu quero dar é Mateus 7:24. Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu o compararei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 26, ele fala isto, Mateus 7:26, ele fala,
desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Olha, quando você observa uma casa por fora, estando ela na rocha ou na areia, as duas são iguais. Por isso estou dizendo que quando você olha para os crentes dentro da igreja, são todos iguais. Você não sabe onde que está a base da pessoa. Você não sabe onde ela está construída. Então Jesus Cristo está dizendo que estas pessoas não vão prevalecer na hora da provação, na hora da tentação, porque a hora do teste é a hora de saber onde estão as nossas bases. A hora do teste é saber onde que nós estamos firmados, se aquilo que nós ouvimos foi de fato ouvir com entendimento, ou se foi ouvir com alegria, só com o coração. A terceira, os irmãos sabem, caiu entre os espinhos, e Jesus explica no verso 14, aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram. Veja, o verbo ouvir está repetindo novamente, e no decorrer dos dias, veja, esta pessoa está na igreja, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados. Que são cuidados? Essa palavra aqui, cuidado, significa preocupações. Esta palavra cuidado significa ansiedades. Cuidados, riquezas, veja bem, prosperidade. O que a igreja hoje está querendo? Riquezas, prosperidade. E terceiro, deleites da vida. Que são deleites? São prazeres. Sociedade hedonista que nós vivemos, que busca o prazer acima de tudo. Aliás, os crentes são hedonistas espirituais, porque enquanto a sociedade busca os prazeres carnais e psicológicos, os crentes buscam os prazeres espirituais, porém de forma carnal. Deixa-me dar um exemplo. As pessoas utilizam da igreja, porque na realidade os prazeres espirituais, eles são prazeres que Deus nos deu. Por exemplo, você tem prazer em ler a Bíblia? Prazer. Quando você pega na Bíblia, te mexe o coração, te dá um gozo no seu coração. Sim. Se você tem isso, então você tem deleite espiritual. Agora, se você fala, tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia, então o seu deleite está em outra coisa. Na verdade, você quando diz assim, eu tenho que ler a Bíblia, você está querendo obrigar o teu velho homem a ler a Bíblia. E pode ter certeza, ele vai ler, mas primeiro, ele não vai gostar, que ele não gosta mesmo das coisas de Deus. Segundo, que ele não vai entender nada. Aí você fala assim, eu não entendi nada. Claro, o velho homem não entende absolutamente nada das coisas do Espírito. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Crente que não gosta de ler a Bíblia, o deleite dele está em outra coisa. Ou seja, esta palavra entrou num coração de espinhos. É isto que Jesus está dizendo. O seu deleite precisa estar nestas coisas, na oração, na leitura da palavra, na comunhão com os irmãos. Eu tenho que ter anseio de congregar, desejo de congregar. Eu tenho que, se eu faltar de um culto, de alguma oportunidade de estar com meus irmãos, aquilo fica faltando um pedaço em mim. Se isso não existe, meu deleite está em outra coisa. Então a semente caiu no meu coração é de quê? De boa terra? Não é, é de espinho. É de espinho porque eu busco deleites, eu busco prazeres, eu busco riquezas, eu busco cuidados, preocupações com outras coisas, menos com as coisas de Deus. E Jesus diz que seus frutos não chegam a amadurecer. Finalmente nós temos a quarta semente que cai na boa terra, e Jesus diz aqui, versículo 15, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, olha o verbo ouvir novamente, tendo ouvido de bom e reto coração, veja bem, bom e reto coração, retém a palavra. Isso aqui é a qualidade de quem é salvo, ele retém a palavra. O que caiu na beira da estrada, retém? Não, porque o diabo foi lá e tomou. O que caiu no meio das pedras, retém? Não, porque ela nasce rápido, a planta, mas o sol queima e ela é destruída. O que caiu no meio dos espinhos retém? Não, porque no decorrer
do crescimento daquela planta houve sufocamento. Os espinhos, cuidado, essas coisas sufocaram. Mas aquele que cai em boa terra, ele retém a palavra. Primeiro é que ele ouve, igual todo mundo, ele ouviu igual os outros. A diferença não é esta em ouvir. A diferença é que ele ouviu de outra forma. Ele não ouviu sem entender, igual o primeiro. Ele não ouviu com empolgação, igual o segundo. E ele não ouviu com o olho lá no mundo, igual o terceiro. Ele ouviu e se aprofundou na palavra. Ele ouviu de bom e reto coração. Ele reteve a palavra da vida. Então a Bíblia diz, estes frutificam com perseverança. Jesus Cristo está contrastando aqui com o anterior, porque eles chegam a frutificar no verso 14, mas os seus frutos não chegam a amadurecer. E Jesus contrasta dizendo agora que estes que caem na boa terra frutificam com perseverança. Ou seja, a vida cristã, ela não para de produzir. Agora veja o que Jesus diz no versículo 16 ao 18, irmãos. E nós confundimos esse texto por causa desses títulos que tem na Bíblia da gente aí. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Os irmãos sabem que naquela época usava candeia. Aí coloca aonde? Jesus está falando, você vai acender uma lamparina e vai colocar debaixo da cama? Você vai colocar um vaso em cima dela? Não, você vai colocar ela em cima de um velador, de uma tábua ali na parede, para que ela... É por isso que as lâmpadas ficam no alto, para ela dar luz a todos. Você não vê lâmpada embaixo. E Jesus está dizendo, é outra parábola isso daqui, para explicar a da anterior. Esta parábola da candeia aqui, é a parábola que explica a explicação, aplica a explicação da parábola do semeador. Olha mais o que ele diz no verso 17, nada há oculto que não haja de manifestar-se, ou seja, da mesma forma que a lamparina é posta no alto e revela tudo, também nada vai ficar oculto que não haja de se manifestar, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Então ele diz, vejam então como vocês ouvem, vejam como vocês ouvem, porque a maneira que vocês ouvem será revelada, a maneira que vocês ouvem o Evangelho será mostrada. Será mostrado se você ouviu e o diabo arrebatou. Será mostrado se você ouviu com empolgação, mas não suportou a provação. Será mostrado se você ouviu, mas ficou de olho no mundo. Ou será mostrado se você ouviu e frutificou realmente para Deus. Será mostrado. Não vai ficar oculto. E ele diz no final, no verso 18, ele fala, porque ao que tiver... Olha, o que ele está falando ao que tiver? Volte no verso 15. Aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, esses frutificam com perseverança. O verso 18 está se referindo a este, ao verso 15. Ele diz assim, ao que tiver o quê? Frutificado. Ao que tiver frutificado, se lhe darão. E ao que não tiver... Ou seja, ele está falando dos outros três, da beira do caminho que o diabo arrebatou, do que recebeu com empolgação, mas não suportou a provação, e do que ficou lá entre a igreja e o mundo. O que não tiver frutificado, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele diz no início do 18, como nós lemos, vede pois como ouvis. Irmãos, eu quero encerrar a mensagem de hoje perguntando para cada um de nós, como você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus de modo que o diabo arrebata esta palavra quando sai naquela porta? A mensagem de Deus não toca você, a mensagem de Deus não mexe as estruturas da sua alma. A mensagem de Deus não trabalha com você, não te sacode da sua posição que você se encontra. O diabo, ele é capaz de arrebatar a mensagem mais poderosa e profunda que tem sido pregada. Porque, veja, não é o poder do diabo que é maior do que o poder da palavra, não. Não é. É o seu coração que pode ser empedernido. Coração de pedra.
que a palavra não vai entrar. E se a palavra não entrar, ela vai ficar onde? Ela vai ficar na superfície. É lógico que o diabo vai tirar. Por que o diabo não tira uma palavra que penetrou? Porque ele não pode mais fazer nada. Ela já penetrou. O resultado é só dar fruto. Por isso que ele não pode fazer nada. Por que Paulo diz o diabo cega o entendimento dos incrédulos? Por que ele não cega o entendimento de um crente? Porque no crente Deus diz, haja luz, acabou. Se Deus falou haja luz, aconteceu a luz. Quem é o diabo para cegar? Agora no incrédulo ele cega. Mesma coisa aqui, por que o diabo não arranca a semente que penetrou na boa terra, irmãos? Me responda isto. Porque o diabo não é capaz de arrancar a semente que penetrou profundamente na boa terra, no bom coração, no reto e bom coração. Ele não é capaz, porque esta semente aprofundou, ela entrou, Deus disse, haja luz na sua vida. O diabo é impossível para ele fazer alguma coisa. Mas se o seu coração é de pedra, a semente vai ficar superficial. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Não precisa esperar amanhã para perguntar o que foi pregado ou não. Hoje mesmo pode. O que foi pregado? Não sei. Ou, não, ele pregou na parábola do semeador, porque é muito conhecida, todo mundo sabe. Mas o que era a lição? Não sei. Porque o diabo já tirou. Vejam como ouvem. Eu vou receber a palavra como? Com empolgação. Ah, agora sim, né? Essa palavra mudou a minha vida. Mas na provação que ele tem, ele vê que não mudou nada. É a mesma coisa. Você olha para uma casa na rocha, uma casa na areia, é igual. O que vai definir são as chuvas, os rios, os ventos. Isso que vai definir. E tem crente que ele vai até o fim da vida dele sem chuva, sem rio, sem vento. E a casa está em pé. E ele acha que vai ser salvo. No dia do juízo, não, você não entra. E ele fala, mas por que minha casa nunca caiu? Sua casa nunca caiu porque não passou vento, chuva e rio. Mas ela estava sempre sobre a areia. Não serve. E o outro que divide, Deus e o mundo. Veja como você ouve a palavra de Deus. Não, Deus é considerar. Eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo aos meus prazeres. Eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo as minhas vontades, minhas ansiedades, meus anseios. Eu tenho muito plano para essa vida aqui. Tenho muito plano. Deus entende. A gente acha que Deus é que nem o pai da gente, a mãe. E olha que meu pai e minha mãe nem entendiam. A gente acha que Deus é como um brasileiro, que a gente conversa ali 2, 5 minutos, pronto. Convenci. Não. No dia do juízo, até aquilo que você pensa que tem vai ser tirado. Senhor, mas minha casa... Não, eu vou tirar a casa. Você é areia. Mas Senhor, meu fruto... Não, fruto eu tiro aqui, você é espinho. Não tem, irmãos. A única coisa que pode... Quando Jesus fala, vê depois como ouvir, ele está falando agora. É agora que você tem, eu tenho, nós temos que fazer uma reflexão. Como nós temos ouvido a palavra? Como? Todos 4 ouviram. O verbo ouvir é repetido nos 4 casos. Todos 4 ouviram. A questão é como ouviram, não é o que ouviram, porque os 4 ouviram a mesma coisa. O evangelho não mudou aqui, foi o mesmo, a semente é a mesma. O evangelho é o mesmo. A questão é como foi que nós ouvimos. A questão como que nós nos relacionamos com aquela palavra que nos foi falada. Não é o que foi falado, não é para quem foi falado, mas sim como nós ouvimos. Então por isso que a advertência de Jesus, ela tem tudo a ver com o verso 17. Nada oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Nós podemos alimentar as aves do céu com a semente. Nós podemos secar a planta com as nossas provações e podemos sufocar a palavra com nossos anseios mundanos e terrenos. Mas nada disso vai ficar oculto. Nada. Tudo
será revelado, porque ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da vasilha. Ninguém faz isso. É o que Jesus está dizendo. Mensagem de hoje, resumo, nada mais é do que a parte A do verso 18. Vê depois como ouvis. Veja de que forma você tem ouvido a mensagem do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Que Deus nos abençoe com a sua mensagem.